O dia 22 de outubro é o Dia Internacional Atenção à Gagueira, que é um distúrbio da fluência da fala e que existe em vários níveis, tá? No Brasil, há cerca de 10 milhões de pessoas que gaguejam, das quais 2 milhões são de maneira crônica, não conseguem se comunicar. Isso de acordo com o Instituto Brasileiro de Fluência. Por isso, a gente vai lá para Arcos, em Minas Gerais, conversar com a fonoaudióloga, a Cristiane Romano, que está aqui com a gente. Oi, Cris. Já tô íntima, tá, Cris? Já tô te chamando de Cris aqui, viu? Pode, com vontade, cara. Prazer estar aqui. Estou muito feliz. Prazer é todo nosso, viu, Cris? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu queria que você explicasse sobre isso, porque a gagueira não é uma brincadeira. As pessoas, elas riem muitas vezes, e a pessoa que é gaga, que tem essa dificuldade na fluência, que tem a dificuldade da fala, ela não consegue se comunicar. E isso gera sofrimento, isso gera problemas muito sérios, né, para essa pessoa. Isso. Geralmente as pessoas colocam a gagueira como uma doença. A gagueira, ela é uma disfunção da fluência, que pode ser crônica se a pessoa não trata, porque existe um tratamento. Na verdade, ela não tem cura. Geralmente até é dito assim, olha, a gagueira não tem cura porque ela não é uma doença. Então, o que a gente faz? A gente tem todo o trabalho que é feito, mas é muito importante as pessoas entenderem a causa, entenderem que existe sim formas de trabalhar essa fluência. Então, vamos imaginar o seguinte, existe lá no nosso cérebro uma parte que é responsável pela parte motora. E essa parte motora, ela não acompanha a fala, responsável pela fala, cognição. Por isso, muitas vezes, a pessoa não tem o controle. Então, é muito importante ela começar a fazer, por exemplo, entender, né? Muita gente tem até uma forma, as próprias pessoas que têm a gagueira, elas não procuram, porque elas acham que não tem formas. Eu fui assim a vida toda, já sofri muito, mas existem formas. Mas é muito importante quem está por perto também, né? Então, vamos, primeira coisa, o conceito. Não é algo que é uma doença, é um transtorno da disfunção da fluência da fala. Certo, agora para a gente poder entender. Quem sofre com isso inicia na infância ou ele pode iniciar em qualquer fase da vida da pessoa? Olha, depende da causa. Então, eu vou te colocar um exemplo de quando a criança ela tem apenas uma disfluência. Vamos lá, o que é disfluência? Quando a criança está aprendendo a falar, ela é muito rápida, o cérebro é muito rápido. Então, de 0 a 7 anos, né? Vamos colocar quando ela nasce. Quando ela começa a falar, 1 ano e meio, 2 anos, ela começa o pensamento dela a acelerar muito. Com isso, os sons não acompanham a fala. Isso não é gagueira. No entanto, com a ansiedade dos pais, a forma correta de lidar com todo esse processo, pode sim se tornar uma gagueira. Então, é por isso que as causas são muito variadas. Agora, pode ter uma causa, que é uma causa que é a causa que a pessoa já nasce e ela já tem aquela questão. Aí, sim, ela vai no fonoaudiólogo. Vamos imaginar que com 4 anos, a questão é muito assim. A mãe chega, 2, 3 anos, no consultório e fala assim, eu tô desesperada, meu filho tá gaguejando, não para. Aí nós vamos entender se é uma disfluência ou se realmente é algo biológico, né, neurobiológico. Então existe hoje, graças a Deus, nós temos aí variadas formas de descobrir, fazer o diagnóstico. Então é muito importante entender essa causa. Então, primeiro ponto, se for uma disfluência, não vira gagueira. Aos 7 anos, a criança já fez, na mãe seguiu as orientações, tudo bonitinho. Se essa disfluência manter-se na vida mais, né, de adolescente, para adulto, adolescente, vai manter. Aí sim, já é uma gagueira. Mas não pode esperar esse ponto. Quer dizer, quando a criança começa a falar, percebeu ali aquela questão da disfluência, é importante já observar, não pode alertar demais, porque a criança sente. Sim. A criança vai sentir toda aquela ansiedade dos pais, porque o maior medo dos pais é meu filho vai ser gago. Porque existe uma dificuldade, um preconceito da sociedade, infelizmente, ainda existe bullying, então tem apelidos.
Então, com isso, começa a ter-se, pode se tornar uma gagueira, mas também pode sim já ter algo ali que é já biológico, né? Neurobiológico. Então, por isso que é muito importante a gente avaliar. Isso é muito sério, né? Porque a pessoa... Isso é muito sério, porque a pessoa, ela entra nesse estado, nessa situação, né, nesse momento, e parece que ela tá presa naquilo ali. Toda vez que ela vai tentar falar com alguém, vai tentar se expressar de alguma maneira, ela sofre internamente com essa angústia, com essa ansiedade, essas crises de ansiedade. Ela desiste de falar, muitas vezes, né? Eu já presenciei pessoas com uma gagueira, assim, extrema, em que a pessoa, ela carregava um caderno e ia escrevendo o que ela precisava para ir em banco, para ir numa lotérica, para ir, sabe, pagar uma conta, para ir em qualquer lugar, no mercado. Às vezes queria uma informação, ela escrevia, porque ela tinha medo de falar. E daí isso atrapalha a vida de uma maneira geral, porque nem trabalhar você consegue, né? Não. Porque o que acontece? Uma entrevista, ela é oral. A entrevista tá ali e naquele momento, quando fala até o nome, tem pessoas que têm a gagueira, tem um transtorno, ela não consegue falar o nome. Então, existe uma situação que é o seguinte, às vezes a pessoa nem tinha, mas gerou-se memórias, tá? Tem uma teoria de Augusto Cury, que são as memórias killers. Desde a infância, começou a ser chamada de gaguinho, você não sabe falar. E aí aquelas memórias foram acumulando, né, nos portais ali, lá nos porões ali do inconsciente. E essa pessoa que teria talvez uma disfunção até simples, ela passa a fazer o quê? Igual você falou, ela leva o caderno. Por quê? Porque o medo é algo assim, se alguém me perguntar e eu não conseguir emitir ou transmitir, mais uma vez eu vou sofrer. E o nosso cérebro, ele foi preparado para nos proteger. Então, o que ele faz? Ele quer trabalhar artimanhas, ele quer trabalhar estratégias para isso não acontecer. Então, esse caderninho é algo muito simbólico e muito representativo e mostra ali uma dificuldade muito grande, porque hoje existem-se formas maravilhosas de trabalhar, claro, com um profissional adequado, tá, gente? Não, é muito cuidado, como nós estamos numa TV. Eu quero deixar essa grande informação aqui. Não é qualquer profissional, porque às vezes pode piorar. A gente vê às vezes fórmulas mágicas, e não existem fórmulas mágicas. Tá? Então tem que procurar um fonoaudiólogo, uma pessoa especializada, uma pessoa que possa ajudar quem está nos assistindo nessas questões que são tão importantes, né? Eu quero te agradecer demais pela tua presença aqui. Quando você vier a Curitiba, tá convidada a vir para o nosso estúdio, tá bom? Com certeza irei. Muito obrigada. Obrigada, querida. Um beijo grande para você e bom trabalho aí, viu? Obrigada. Tchau, tchau.